Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja contigo. E hoje eu quero te convidar a estudarmos as Escrituras lá em Mateus, o capítulo é o 7, o versículo do 15 em diante. Que o Senhor venha nos falar, meu irmão e minha irmã, através desta palavra, venha nos dar o entendimento, venha nos dar a compreensão. Eu me chamo Elmo e tenho esse canal com o propósito de propagar a palavra de Deus. E te convido a ser também um propagador da palavra de Deus. Você aí que está assistindo, te convido a propagar esse vídeo para mais pessoas, a deixar o like e a comentar, para que a plataforma entenda que você está gostando do conteúdo. Eu quero também te convidar a se inscrever, você que não é inscrito, para chegarmos aos 200 inscritos, para que esse canal e a palavra de Deus seja propagada a mais e mais pessoas, meu irmão e minha irmã. Então nos ajude o reino de Deus, ajude para que a palavra de Deus seja propagada a todos. Então vamos à leitura. Mateus capítulo 7, versículo do 15 em diante, que tem como tema, meu irmão e minha irmã, pelo fruto se conhece a árvore. Isso é um tema muito delicado do nosso meio cristão, aonde nós iremos conhecer, através dos frutos em que nós damos, as atitudes que fazemos no meio da sociedade, no meio dos irmãos, principalmente no meio daqueles irmãos que não são cristãos, porque é muito fácil vestir uma couraça de cristão, estar dentro de uma igreja, gritar glória a Deus, aleluia, levar dízimos e ofertas, ler a palavra, estudar a palavra, jejuar, orar, mas se não fizermos aquilo que o Senhor quer que venhamos fazer, que é sermos sal e luz para o mundo. Então vamos à leitura. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 15, vai nos dizer: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. De antemão já iniciamos com uma advertência: cuidado com os falsos profetas. Eles estão no meio de vocês. Nós estamos falando de há mais de 2000 anos atrás, praticamente. E se já existia naquela época falsos profetas no meio da igreja que estava apenas se iniciando, imagine hoje, no nosso meio, em que muitos têm se definido como cristãos, mas os seus frutos não têm correspondido com a identidade de um verdadeiro cristão. E ele continua: eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Mateus diz que eles se aproximam de nós como ovelhas, mas que na verdade, lá no fundo, no seu íntimo, são lobos devoradores, que só querem devorar as ovelhas do Senhor, só querem desviar do caminho aqueles que estão no caminho, só querem atrapalhar aqueles que estão buscando a Deus. Mas cabe a ti, meu irmão e minha irmã, ter discernimento quanto à vontade do Senhor. Prosseguindo, versículo 16: pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Ele faz uma pergunta, Mateus. Mateus é um evangelho que foi direcionado aos judeus. Então Mateus escreve isso para os próprios judeus, para a sua própria classe e sociedade judaica, hebreia da época. Mas isso nos cabe muito bem hoje, pois vivemos muito isso nos dias atuais. Versículo 17:
Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. É lógico, meu irmão. Isso é simples e fácil de se entender. Como iremos colher frutos bons de uma árvore que dá frutos ruins? E vice-versa. Como poderemos, meu irmão e minha irmã, vamos raciocinar. O cristão, ele precisa pensar. Como poderemos colher frutos bons se plantamos sementes más? Como pode queremos ser cristãos se os nossos frutos não têm sido bons? Se as nossas atitudes não correspondem àquilo que o Senhor nos ensinou na sua palavra? Não sou eu que estou inventando. Não é nenhum pastor, nenhum líder religioso que inventou, mas o próprio Deus nos deixou o manual da vida, nos revelando os seus desígnios, nos revelando os seus preceitos, as suas leis, as suas vontades. A história do mundo está aqui. E Ele vem para nos ensinar, meu irmão, através da sua palavra. Prosseguindo, versículo 18. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. E ele ratifica ainda aquilo que ele havia falado antes. Não pode uma árvore boa dar frutos ruins, como também uma árvore ruim dar frutos bons, meu irmão. Por mais que as pessoas tentem enganar uns aos outros, mas não enganam a Deus. Podem até se enganar e enganar os outros, mas chegará uma hora em que será revelado, pois a palavra nos ensina que não há nada que está encoberto que um dia não será descoberto, meu irmão e minha irmã. O Senhor nos diz isso na sua palavra. Pode passar tempos e tudo será dentro do tempo determinado por Deus. Colete, Ben Davi, Salomão, filho de Davi, vai dizer que não há nada de novo debaixo dos céus, meu irmão. Nada. Aquilo já existia no passado e hoje vivenciamos isso em proporções muito maiores. E infelizmente no meio de nós temos que ter sabedoria para lidar com isso. Versículo 19. Toda árvore que não produz bons frutos, o mestre diz, cuidado, ela vai ser cortada e atirada ao fogo. No versículo 20, ele fala: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos nós conheceremos as pessoas, pelas suas atitudes, como a forma que eles têm vivido no meio da sociedade, como a forma que eles têm vivido no meio dos seus, e principalmente a forma que eles vivem no meio daqueles que não são seus. Porque vivemos, infelizmente, um evangelho de exclusividade, em que só queremos estar no meio dos nossos, e não queremos estar lá fora, no meio do mundo, propagando a palavra de Deus como o Mestre Jesus nos ensinou. Porque ele diz: o que falarão do Filho do Homem? Se falaram de João o Batista, que apenas comia gafanhoto e mel silvestre, e se vestia com pelos de camelo, quanto mais do Filho do Homem, que anda com os beberrões, os glutões, os coletores de impostos e as meretrizes. Porque ele diz que o Evangelho veio para aqueles que necessitavam. Os fariseus, eles achavam que não necessitavam do Evangelho. Você já viu alguma vez Jesus pregar para fariseus e saduceus? Ao contrário, todas as vezes ele exortava os saduceus e os fariseus por se acharem que eram homens corretos, homens de Deus, quando na verdade fazia tudo aquilo que Deus os deixara escrito na sua lei. Meu irmão, o Senhor nos ensina que não sejamos essa árvore que será cortada e jogada ao fogo, mas que sejamos a árvore que dá frutos, e frutos em abundância.
multiplicando por 30, 60, 90, conforme a vontade de Deus, do Mestre. Ele te chama. Versículo 21. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, cuidado com isso que Jesus vai nos falar agora. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nada adianta, meu irmão, dizermos que temos Jesus, pregarmos até a palavra, jejuarmos, orarmos, dizimarmos, ofertarmos, estar dentro de uma congregação, se não fizermos a vontade do Pai. Lembra dos fariseus e saduceus que diziam que estavam fazendo a vontade de Deus? João Batista próprio diz que se Deus quisesse, faria daquelas pedras filhos de Abraão. O Senhor nos diz que haverá um povo que não o conhece através do profeta Isaías, que iriam adorá-lo e servi-lo, pois os judeus estavam corrompidos, entregues a suas próprias vontades e prazeres. E hoje mais o que vemos no nosso meio cristão é pessoas fazendo as suas próprias vontades, achando que estão fazendo algo para Deus. Aí eu louvo a Deus, aí eu prego para Deus, eu ajudo no reino. Cuidado, meu irmão, para tu e minha irmã, para tu não estar incluso aqui, se tu não for aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Versículo 22. E ele prossegue, o Mestre Jesus: muitos dirão a mim naquele dia. Isso serve para mim. Se eu estou aqui, em primeiro lugar, meu irmão, eu tenho que analisar a minha vida e ver como estou diante de Deus e dos meus irmãos, para que eu não caia na cilada do meu ego de achar que eu estou fazendo a vontade do Pai, e não está incluso neste versículo que ele vai dizer que muitos dirão a mim naquele dia. Que tristeza! Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Cuidado com os falsos profetas que andam profetizando por aí na vida das pessoas. Em teu nome não expulsamos demônios? Cuidado com aqueles que dizem que expulsam demônios. Certa vez um homem foi expulsar demônios, e corrigindo 2 homens, e chegando lá, o demônio os respondeu: eu conheço a Paulo e ao Deus de Paulo, mas a vocês não. E eles apanharam, foram envergonhados pelo demônio na frente de todo mundo. E mesmo aqueles que expulsam, não se encham de soberba e nem de presunção, se achando que são os tais, pois o dom é dado por Deus e também é tirado por Deus. Pois todo demônio e todo mal é expulso no nome dele, Jesus Cristo, não no nome de homens, não no nome de qualquer outra coisa, mas somente no nome dele, Cristo Jesus, o Senhor. E ele prossegue: em teu nome não realizamos muitos milagres? Cuidados com os milagreiros. Infelizmente no nosso meio tem pessoas que vivem alienadas, correndo para um lado e para o outro atrás disso, de profecia, de milagres. Aí eu quero a cura, eu quero a libertação. Meu irmão, se Deus não quiser curar, ele não cura, e ele continuará sendo Deus. Se Deus não quiser libertar, ele não liberta daquele vício ou de qualquer outra coisa. Mas o importante é ele libertar da perdição eterna, da morte eterna, e fazer aquela pessoa ser um salvo em Cristo para todo sempre. Cuidado com as pessoas que gostam disso. Analise, pois a palavra nos ensina que nem todos que expulsam demônios, nem todos que fazem milagres e nem todos que profetizam em nome de Jesus entrarão no reino de Deus. Ele está falando isso para mim e para você que está dentro das igrejas,
que estão aí pelo mundo, não só dentro das igrejas protestantes evangélicas, mas isso serve para os católicos e para todos aqueles que professam o nome de Jesus. Muito cuidado. E ele finaliza: então lhes declarei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, me corrigindo, vós que praticai o mal. Como é triste, meu irmão. Como é triste. Como é triste. Naquele dia, a pessoa ouvir de Jesus isso: afastai-vos de mim todos os que praticam o mal. Isso serve para as lideranças da igreja. Reflitam, analisem as suas vidas. Vejam verdadeiramente que caminho vocês estão andando. Mas quem é esse daí? Quem é esse rapaz, esse irmão? Quem é ele para se achar que pode julgar alguém? Vemos escândalos e mais escândalos no meio cristão. Mas cuidado. Cuidado. Mais uma vez, cuidado. Para que não seja esses que Jesus irá dizer: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim todos que praticam o mal. E não só os líderes, mas a todos. A todos, meus irmãos. Então, fica essa palavra de reflexão. Eu te convido mais uma vez a propagar essa palavra, a se inscrever no canal, para que venhamos chegar a 200 inscritos. E assim sucessivamente, segundo a vontade de Deus. Pois, infelizmente, nem todos querem ouvir a palavra de Deus. Infelizmente, o mundo jaz o maligno e está nas trevas. Mas você é luz. Fique na paz, meu irmão. Shalom, shalom.